bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast de política do blog do Márcio Rangel. No ar, na MRTV, em todas as plataformas de mídia. Estamos ao vivo no X, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawai, no TikTok e na Rádio Pop Cariri FM 101,1 MHz. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos falar sobre política. Você sabe, né? Quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. E hoje eu tenho uma excelente notícia. Nem estava programado. Mas do nada, do nadão, a transportadora me surpreendeu. E olha só, chegou o meu novo livro, versão impressa, Mídia Training Político Digital para Vencedores. É um manual completo para você que trabalha em assessoria de imprensa, de candidato, para você que trabalha com social media, para você que faz consultoria para candidato, para você que é candidato e é equipe. Sabe candidato que é equipe, é só ele, sozinho, para fazer todas as coisas do mundo? Pois é, tem esses. E aí você tem que se virar. Neste livro você encontra informações importantes e ideias originais para ser um político digital. Como comprá-lo? Fácil. Só acessar o meu site, arquimedesdecastro.com.br. Lá você encontra um link direto para preenche um cadastro, que aí eu te mando o livro físico impresso. De quem é esse celular, hein? Tem um celular tocando aí, não é o meu. Que danado de celular é esse? Que coisa para irritar, o celular tocando dentro do estúdio. Bom, é o seguinte, hoje nós estamos aqui com um projeto muito interessante. Dois candidatos a prefeito de uma cidade muito importante. Lagoa Seca é uma das cidades mais importantes do estado da Paraíba, um polo de produção na área de hortifruti e granjeiros. É uma cidade que, politicamente, ela pode ser vista como uma cidade que mostra tendências para o resto do estado. E é tanto que os dois grupos políticos que disputam a prefeitura são justamente dois grupos políticos, né, que representam os maiores grupos políticos do estado da Paraíba, né? Que aí representados pelo Iacome Jacome, que é do PSD, e pela Michele, que é do PSDB, a Michele Ribeiro. Interessante que a Michele Ribeiro tem esse sobrenome, mas não é apoiada pela família Ribeiro. Já o Iacome Jacome ele é conhecido como Dr. Jacome, já está aqui conosco no estúdio, tem 37 anos de idade, é daqueles que se formou na escola agrícola, é técnico agrícola. Ele é casado e pai de um filho, com formação em medicina veterinária, já atua profissionalmente há mais de 15 anos, né? É pré-candidato, também é funcionário estadual, trabalhando na Empaer desde 2007. O doutor Jacome cumpre seu terceiro mandato como vereador. Atualmente, ele está afiliado ao PSD e, pela primeira vez, deve disputar o cargo mais importante do Poder Executivo da cidade de Lagoa Seca. Ele já está aqui conosco. Tudo bem com você? Tudo bem, Arquimedes, é um prazer estar aqui, né, na sua presença, né, a gente escutava muito através das ondas sonoras. E mais feliz ainda por você ler o currículo, né, em torno da sua voz, na verdade, né. Cumprimentar também Arthur, que está aqui na técnica, Márcio Rangel, pelo convite. Estamos à disposição da nossa população. Então, temos 60 minutos para a gente bater um papo, tem que ser igual aos tempos, para manter a paridade de armas entre os candidatos, beleza? Então, começamos a marcar, a partir de agora, 20 horas e 7 minutos, começamos a nossa entrevista. E o começo é uma apresentação, né, geral do candidato. Eu queria que você se apresentasse aí e dissesse por que você é candidato a prefeito de Lagoa Seca. O senhor já iniciou minha apresentação aí, né, eu apenas acrescento a essa apresentação. Sou filho do ex-prefeito Pedro Jaco de Moura, né, intitulado como Pedro do Pão, né, foi prefeito da nossa cidade de 77 a 83, também vereador e presidente da Câmara nos anos 90. Sou filho de Sueli Coelho Jaco, lá da Toca do Coelho, Pai Domingos, né, filho de Pai Domingos, do qual passei boa parte da minha infância, né, meu tio, inclusive,
Alberto Coelho é presidente da Associação Rural de Agricultores Familiares daquela comunidade, né, e adjacência. Sou casado com Débora Truta, né, farmacêutica, e pai de Igor, né, meu Igorzinho de 6 anos, que está aí na escuta também. O motivo que nos fez tomar essa decisão, Arquimedes, de encabeçar uma chapa, encabeçar um grupo, no interesse de tornar uma Lagoa Seca, né, mais viável, mais próspera, né, com mais bem-estar para as pessoas, foi justamente caminhar, escutar, conversar, andar com as pessoas, né, e sentir de perto, né, porque uma coisa é você ouvir. Eu lembro muito uma frase de um presidente do Tribunal de Contas, há alguns anos atrás estive com ele, João Pessoa, não vou citar o nome, que ele disse, olha, o município, ele sente, né, ele pega, ele vê. Nós aqui recebemos contas em papel, então nós não sentimos, nós não vemos, é o que é mandado para nós. Então o ato de você estar nas residências, conversando com as pessoas nas ruas, na zona rural, na zona urbana, nos becos, em todos os lugares de Lagoa Seca, e ver a realidade das pessoas, ou você toma duas posições. Ou você encara para melhorar a vida dessas pessoas, ou você fecha os olhos e volta para o seu cômodo. Então eu nunca fui, né, minha mãe sabe muito bem disso, eu nunca fiquei muito tranquilo com algumas posições da sociedade, eu sempre contribuí. É por isso que eu tenho minha ação social, né, particular com a causa animal, é uma coisa que eu defendo, porque eu acho que todo mundo que ganhou na vida alguma coisa de oportunidade, como uma formação, né, como a oportunidade de ter mais conhecimento, ele pode devolver um pouco para a sociedade. Então esse é o meu intuito, de devolver para a sociedade de Lagoa Seca aquilo que eu adquiri de conhecimento, principalmente nesses últimos 12 anos como parlamentar na casa, melhorando a vida das pessoas através da transformação da cidade. Influência do meu pai inicialmente, em 2012, né? Terminei minha universidade, como o senhor bem falou aí, em 2009. Fiz mestrado em 2013 e ao terminar, coincidentemente, terminando o mestrado lá em Areia, e tive que andar nas comunidades, que é justamente o ponto de vista inicial, andar nas comunidades e perceber a necessidade das pessoas, isso eu vou encarar. Porque as pessoas diziam o quê? Político só aparece de 4 em 4 anos, político vem numa campanha, depois some, político não faz nada fora de campanha, político não faz isso. Eu digo, eu vou desafiar a lei da política. E eu desafiei financeiramente, desafiei de toda forma. Porque mas aí foi quando você foi candidato? Da primeira vez, mas eu digo, em 2012. Quando você começou a se interessar por política? Foi justamente aí. Mas quando você votou pela primeira vez? Com 16 anos. Então, mas não foi antes disso? Foi, mas eu não tinha o interesse. Apesar de meu... Votou aleatório ou não? Não, votei por acompanhar meu pai era candidato. Na verdade, minha mãe foi candidata. Me desculpe. Toma uma aguinha que... Teu pai foi candidato e aí meu tu pai votou foi, nele? Não, meu pai foi candidato. Eu disse que ia tossir, mas... Não, fica à vontade, não tem problema não. Peço desculpas aí às pessoas que eu estou com a garganta desde sexta-feira. Todos nós estamos. Quem não tiver doente da garganta está com algum problema. Está esperando estar. Né? Espere que vai chegar a sua vez. Então, em 2002, meu pai foi candidato a vereador, ele não foi reeleito. Em 2004, minha mãe foi candidata a vereadora, foi onde eu votei a primeira vez. Minha mãe era candidata, então eu fiz campanha com ela, visitando algumas casas. Então você já se envolveu na política? Já, mas eu não tinha esse olhar porque eu estava terminando... Quer dizer, você ia por causa da mãe, assim? Mamãe está me trazendo. Ia por causa da família, eu não preciso mentir, eu sou muito sincero aqui. Mas você não tinha interesse na política, assim? Não, porque eu era muito ocupado no sentido de escola, ensino médio, escola agrícola, então o meu dia todo, meu foco era estudar naquele momento, e eu tinha um sonho desde 4 anos de ser veterinário, então foi no ano do vestibular, na época PSS, né, quem recorda aí o PSS, difícil para danado, foi quando a UFCG desmembrou da UFPB. Você pegou a pior parte. Não, eu só teve esse ano da desgraça do PSS. Foi logo na minha vez. Foi logo na minha vez e eu consegui, né, então eu tive que estudar bastante. E consegui passar, e no outro ano eu já fui para Patos. Então eu me afastei de Lagoa Seca por 5 anos. Voltei em 2009, né? Perdi uma parte dos amigos, né? Comecei a recuperar. Botei uma farmácia veterinária para recuperar o espaço que tinha perdido. Conheci muita gente, comecei a atender as pessoas. E a partir daí, né, em 2012, né, teve o Tino, fui a primeira vez, e aí de lá para cá, fiquei suplente, inclusive. Na primeira assumi como suplente, há alguns meses, e posteriormente, 2016, 2020, fui eleito vereador. O que você fazia quando tua mãe te levava para a campanha? Compromisso. E o despertar para a política? Aí veio em 2012. Conta aí. Que foi quando, na verdade, a gente, nessas andanças do mestrado, né, visitando algumas propriedades, procurando cabras no município, meu mestrado, né, eu tive um artigo publicado nos Estados Unidos, para você ver como é a coisa. O artigo foi publicado nos Estados Unidos, mas ele foi coletado dados na Paraíba e ele não foi divulgado para a Paraíba, né?
Então, a coisa do estudo ele é muito questionável nesse sentido, eu questionava até para o meu orientador. Graças a Deus, posteriormente, a gente devolveu esse projeto para o Cariri Paraibano, que era do interesse, né, provando que cabras, não sei se nem se isso, mas já você... Cabras da peste, estudador. Cabras da peste, exatamente. E aí foi onde a gente começou a realmente, né, com mais tempo, visitar as famílias, andar nas comunidades, perceber que era uma realidade que não batia com o que era dito. Né? Por que se passava décadas de algumas coisas e essas comunidades não mudavam, não se transformavam, principalmente as famílias? E aí veio o Tino, eu vou querer ver se isso funciona ou não. Se não funcionar, eu saio de perto. Mas graças a Deus a gente conseguiu e a população de Lagoa Seca sabe o que a gente fez até agora. E você foi vereador durante 3 mandatos? 3 mandatos. Tive a suplência, assumi a suplência em 2013, assumi em 2020 Então, eleito, 2020... São quantos anos de mandato efetivo, assim? 9. Vereador? 9. 9. Poderiam ter sido 12, né? Mas foram Poderiam ser 12, perdi por uma fração bem pequenininha a Como eleição, foi essa mas... eleição que você perdeu? Essa eleição... É que a eleição proporcional é complicada. Complicadíssima, né? E eu tinha, na época, se diminuí, tinha 25 anos, 26 anos na verdade, Uhum. e o PSB na época lá, o presidente ele fez uma nominata, e a vice-presidente fez outra. E quando faltou 10 dias para a eleição, o juiz decretou a baixa da nominata da vice. E aí espalharam na cidade carro de som que nenhum candidato do 40 era candidato e tal, enfim. Perdi por uma mixaria, por 2 dúzias e 3 dúzias de votos, na verdade, mas não tem problema, acho que tudo tem que ser no seu tempo. Eu acho que quando as coisas dão errado... É porque deu certo. Eu estava explicando aqui para Arthur que essa ansiedade de planejar tudo e prever que tudo funcione de um jeito como foi previsto, né, se isso fosse possível, tornaria a vida insuportável. Tão chato. São as surpresas, são as contrariedades que nos forjam, né? Pois é. E você sempre foi candidato, digamos assim, governista. Fui. Na primeira... Essa é a primeira experiência como oposição. Como oposição. Né? 2012 fui candidato com o então prefeito, né, eleito prefeito Tadeu. Em 2016 com o Fábio, 2020 com o Fábio. Como é esse rompimento? Em que sentido? De você ter rompido com um grupo político com o qual sempre esteve. Assumimos a gestão inicialmente em 2017, né, fui indicado por Fábio Ramalho para ser secretário de Agricultura, assumi até o mês 8, né, um acordo que eu tive com ele sabe muito bem disso, de organizar a casa da Secretaria de Agricultura, e aqui um abraço para todos que compõem a Secretaria de Agricultura do município, onde a gente desenvolveu um bom trabalho. Devolvi a pasta no mês 8 por não concordar com alguns atos, né, de intervenção, não do próprio prefeito Fábio, mas de pessoas, 8? Do mês 8 de 2017. Ah, tá. De 2017, voltei para a Câmara e aí comecei a elaborar nossos projetos, caminhar nossos projetos para a Câmara. Conseguimos até então 27 projetos aprovados na casa, né, transformados em lei para o município, em todas as áreas, né, beneficiando a população. Na reeleição de Fábio, fui candidato à reeleição como vereador. Pouco tempo depois, aproximadamente um ano no máximo, né, a gente não rompeu politicamente, eu rompi de ligação de conversas. Eu tenho uma amizade com o Fábio, eu respeito o Fábio, inclusive, não tenho problema nenhum, apesar de discordar da forma que ele está fazendo campanha. Foi. Apesar da forma dele de discordar da forma que ele está fazendo campanha, porque a candidata não é Michela, o candidato é Fábio, né, e ele transparece isso para toda a população. O exemplo disso é que ele deixou agora a Assembleia Legislativa para se dedicar 4 meses especificamente ao pleito eleitoral de Lagoa Seca, mas é uma decisão dele, respeito tranquilamente, então vamos para o embate de gestão, na verdade, que é o que a gente quer. Então, mas a candidata é ela, né? A candidata oficialmente é ela, mas o candidato nas ruas é ele. Isso aí eu não tenho problema nenhum. Mas do jeito que ela tem Fábio Ramalho, você tem Daniela Ribeiro. Mas eu não pedi para ela se licenciar, nem ela está andando comigo de porta em porta. A gente tem... Eu nasci, na verdade... Ué, é meu telefone que estava tocando. Olha aí. Eu não percebi. Bota no silencioso aí agora. Vou te chamar agora. Com todo mundo. E era... É porque não estava vibrando, né? Rapaz, não. Ó, se você está me ligando agora, saiba que eu estou ao vivo e não vai rolar. Então, deixa um recado. Perdão por não lhe atender. Entendeu? Eu perdi o raciocínio. Sim, Você está falando na questão do apoio.
A gente estava falando sobre apoio. Sim, aí você tem o apoio de Daniela, tem o apoio de Anivaldo, Isso. tem o apoio de Aguinaldo, que é um cara forte. Todos têm um apoio, mas a minha base iniciativa foi da população. Não veio de cima para baixo. Eu não sou candidato porque o governador disse que eu era candidato. Não sou Sim, tem o candidato apoio porque de João, que está muito bem lá em Lagoa. eu não tenho... Ele não tem boa aprovação? Mais de 60%. Então. Né? Tem investido mais de 30 milhões no nosso município. Então tem um reconhecimento da população. Mas o que eu digo para você, Arquimedes, é o seguinte. A gente não veio indicado de cima. A gente veio indicado de baixo, pela população. Então a gente tem esse mérito. Graças a Deus nós temos E ela vai ser fortes candidata apoios. pela primeira vez, né? Também, Você já tem um histórico como candidato. como tal, legislativo. no legislativo. Agora teve que romper com o grupo, né? Sim. O que foi que aconteceu exatamente que causou Discordo. essa... eu sei que tem uma história, né? Que já me contaram, mas eu quero ouvir a sua versão. Vamos lá para ver se bate as histórias, né? Normalmente não. Não, o nosso afastamento ocorreu por discordar de alguns atos. Na verdade, o prefeito Fábio, na época, então o prefeito Fábio, ele se distanciou do município na intenção de pleitear um cargo de deputado, e aí, claro, logrou êxito, né? A gente parabeniza por isso aí. E aí deixou a prefeita, né, que atualmente era vice, na época então vice, atualmente prefeita, para governar a cidade. A gente já tinha essa discordância de algumas conversas que tinha com ele nesse sentido aí. E aí, claro, a população de Lagoa Seca sabe o que eu estou falando, né? Houve um descréscimo, vamos dizer assim, de evolução do município em todos os serviços. E a população sentiu isso. Então a gente começou a apontar algumas questões. No primeiro ato que a prefeita Dalva teve a oportunidade de iniciar um exercício no mandato dela, acho que em abril de 2021, a gente está em 2022, na verdade, ela foi para a Câmara e me chamou de mentiroso, simplesmente porque disse que eu tinha prometido uma emenda estadual solicitada a Inácio Falcão para construir a barreira do Carecão. Não sei se você ouviu essa polêmica lá dessa barreira, que é de 3 décadas. Ela chamou de mentiroso? Tá gravado na Câmara. Você mentiu, você me iludiu. No mesmo ato também ela foi e disse que Fábio tinha maquiado a cidade, fez a frente do hospital muito bonito, mas dentro estava bagunçado, a prefeitura não podia chover, que botava uma bacia no corredor. Enfim, está tudo gravado, não sou eu que estou dizendo. Então qual é o comportamento de um vereador que é aliado seu, que está buscando recurso, como eu busquei para esse município, graças a Deus aí, um montante hoje que ultrapassa 10 milhões de reais e a gente prova, para fortalecer o município. Inclusive agora, recentemente, não sei se o senhor foi convidado, para a inauguração da Policlínica Manuel Jacome, né? Nós aportamos lá 400 mil reais, 200 mil da emenda de Inácio Falcão, 200 mil de Aguinaldo. Como é que eu sou contra o povo dessa forma? Então eu sou a favor do povo, sou contra a gestão. Porque é uma gestão que não organiza as coisas, que começa a tirar material de um lado para o outro, para terminar a obra, abandona uma obra, vai para outra, pegando a mesma equipe. Eu não tenho como concordar com essa gestão. Então por esse motivo a gente foi se afastando, se afastou até o ponto da gente nem chegar a conversar mais, principalmente eu com a prefeita atual. Então, você é vereador e pré-candidato a prefeito. Isso. Você acompanha muito próximo a gestão e você tem uma avaliação pessoal da gestão pública da Prefeitura de Lagoa Seca. Clara e transparente. A prefeita Dalva disse que não vai ser candidata por uma questão pessoal. Isso é verdade? E qual avaliação você faz? Eu posso afirmar que pesquisas internas nos mostravam bem à frente dela até então a desistência dela ou a indicação de desistência. Quem tem que dizer isso realmente é a família, né, que se sente, inclusive alguns membros ligados à família Edivardo, né, e aí todo o meu respeito por doutor Edivardo, então não é por uma questão de estarmos em lados opostos numa campanha que o respeito ele vai se acabar, de forma nenhuma. Mas algumas pessoas aliadas, quando mudou a candidata, soltaram fogos em Lagoa Seca dizendo, agora a gente ganha. Poxa, a gente não ganhava não? Quer dizer que o Dona Dalva não ganhava e agora com o Michele ganha? Então isso é o reflexo de Lagoa Seca. A minha avaliação da gestão e eu vou ser bem sincero aqui, porque é o que a gente escuta da população. Liguei. Uma gestão que tem o seu tempo de governo, né? Que hoje está beirando os 8 anos. Uma gestão que deixou de repassar para o Instituto de Previdência. Dalva mesmo são... O senhor quer que eu avalie só os 2 anos e meio, no caso? Porque é ela, né, que está sendo avaliada. Os outros têm a responsabilidade deles. Ela tem culpa por algumas coisas, mas não tem por outras. Porque ela assumiu o bonde andando. Então ela não assumiu o bonde andando. É melhor você contar. Assumiu o bonde andando. Vamos lá. Recurso em conta, por exemplo. Como é que você espera 2 anos para executar obras? Qual o motivo de você esperar para executar obras nesse sentido? Segundo, como é que você avalia uma gestão que fecha escolas, não produz nada nas escolas abandonadas que estão fechadas, coloca projeto de lei na Câmara para demolir escola na zona rural, demole a escola, né?
Desculpe. Fique à vontade, não tem problema. Derruba a escola, na verdade, e na mesma comunidade que você fecha 3 escolas, você reconstrói uma para iniciar plano de atividades, após 7 anos. A mesma gestão que hoje a gente está no mês de julho, vai ser retomada aí as aulas, está sendo retomada, já retomou na verdade, as aulas do ensino fundamental do município, que é a competência do município, e não tem a distribuição de um fardamento sequer para as crianças. Uma escola que, se chover em algumas unidades, não tem aula porque o pingadeiro nas escolas que foram recuperadas é grande. E ônibus na zona rural não podem transitar e os alunos são obstruídos aí para a escola. Uma gestão que você precisa agendar a doença, porque para ser atendido pelo posto de saúde você tem que dizer assim, agente de saúde, marca uma consulta aí para mim, uma consulta clínica geral, a gente marca uma consulta especialista. Uma consulta clínica geral, o senhor daqui a um mês vai dizer assim, eu estou doente daqui a um mês, marca aí uma consulta para mim, é assim que funciona? Em Lagoa Seca é assim que está funcionando. Um hospital que funcionava com 2, 3 médicos, hoje você tem um médico plantonista. Se o médico, quando tem 2, um está trocando de plantão, se precisar a ambulância socorrer alguém por trauma, o médico, por obrigação e legislação, tem que acompanhar o paciente, o hospital fica sem médico. Um hospital que faz 20 anos que tem uma sala de raio-x pronta para funcionar, mas não tem um raio-x. Um hospital que tem uma máquina de bioquímica adquirida há mais de 18 anos para fazer PSA, para fazer TS4, para fazer T4 livre, hormônios de mulheres, e ela nunca foi utilizada. Se a gente for falar de tudo aqui, a gente vai tomar o tempo e eu não vou conseguir. Então, uma gestão por esses parâmetros, né? Por esses parâmetros, a gente não pode avaliar uma gestão dessa como competente. Tudo que está acontecendo agora, inclusive, Arquimedes, não sei se você tem frequentado Lagoa Seca, mas eu faço esse convite, obra da barreira de risco, do Carecão, pissarramento nas estradas da região de baixo, pavimentações de grande extensão, todas elas estavam programadas há tempo. Por que estão sendo realizadas agora, dentro de um período de 5 a 6 meses antes da eleição, e agora algumas iniciadas esse mês? Como é que pode isso? Contratações à torta e à direito. Tribunal de Contas e Ministério Público depois vai fazer a avaliação. Eu não sou contra os contratados, de forma nenhuma. Você acha que tem alguma ilegalidade? Eu não sei, eu não posso confirmar que tem ilegalidade, porque quem vai confirmar a ilegalidade é o juiz. Claro que sim. Claro que tem que ter. Como é que esse ano a gente tem mais fornecedores do que a própria Campina Grande? A gente tem mais de 3.600 fornecedores, Campina Grande tem 2.000 e pouco. Sabe o que estão fazendo fornecedores? Contratação de serviço. Isso é ilegal. Como funciona isso? Você é contratado pela prefeitura sem estar na folha de pagamento, como fornecedor de serviço. Isso aí o Sagres, qualquer um pode entrar, sem Sagres, fornecer PB. O serviço? Não, alguns, a maioria, vou usar esse termo, não vou dizer alguns, não, nem vou dizer todos, tá certo? Quem vai dizer isso é o Ministério Público. A maioria, grande maioria, presta serviço em alguma unidade. Você já viu um salário de R$600? Qual é o salário mínimo brasileiro? Não pode ser. E por que a gente tem no município várias pessoas recebendo 600, 500, 700? Como é isso? Para fazer o quê? Para ser cuidador de criança em escola, para Mas ser isso não é auxiliar. ilegal. Oi? Mas isso é ilegal? Não, não é ilegal. Ah. O que é ilegal é a contratação permanente. Porque uma coisa é você prestar um serviço extemporâneo, porque é excepcional interesse. Se é um O senhor excepcional está querendo interesse... insinuar que essas eleitorais, Claro. elas têm objetivos eleitorais? Mas claro que sim. Por que nos outros anos não se contratou? Por que hoje Lagoa Seca, entre contratados, comissionados e pejotizados e fornecedores, você ultrapassa 800 pessoas em um concurso público para dar uma oportunidade a um jovem de Lagoa Seca, a uma pessoa que tem capacidade de ensino fundamental e médio, não tem uma vaga? Qual o motivo disso? Ah, mas uma lei de 2019 garante que há possibilidade de contratação de atividades meio por causa disso e disso. Beleza. Possibilidade não é obrigatoriedade. A gente tem um Instituto de Previdência no município com déficit orçamentário atuarial de mais de 200 milhões de reais. Só essa gestão nos dois mandatos deixou de repassar 24 milhões de reais. Se eu não tenho pessoas efetivas no município, em volume, como é que vai arrecadar para o Instituto de Previdência próprio porque está arrecadando para o INSS? Como é que vai ficar a vida de você, funcionário efetivo hoje, aposentado, pensionista, ou os ativos mesmo que vão se aposentar daqui para frente? Quer dizer que Iacome vai pagar essa conta, Iacome prefeito vai pagar essa conta, quem vir depois de Iacome paga essa conta e para trás ninguém paga essa conta? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? A população precisa entender e a gente vai esclarecer tudo durante a campanha, nas nossas propostas, nos nossos debates, no nosso plano de governo. Iacome é pré-candidato
a prefeito de Lagoa Seca pelo PSD. E foi convidado para participar dessa rodada de entrevistas da cobertura das eleições 2024 pelo blog do Márcio Rangel. Está aqui conversando comigo, vamos ficar conversando durante 1 hora e depois falaremos com a candidata que é a sua adversária, que é a candidata de situação. O senhor coloca aí umas questões muito importantes, né? Tem algum ponto positivo Da gestão? na gestão da Dalva? Tem todas as gestões que passaram, todos os prefeitos que passaram têm pontos positivos. Eu não sou hipócrita. Uhum. Eu sou muito coerente no que eu defendo. Sempre defendi, inclusive aliado de Fábio, há uma besteira nas redes sociais em Lagoa Seca no sentido de dizer o seguinte: Iago, você está dizendo isso agora, por que você não disse isso antes? Iago, por que você está falando isso agora, por que você não falou isso antes? De forma nenhuma, Arquimedes. Inclusive, convido você a entrar nas nossas redes sociais, inclusive na página da Câmara de Vereadores, Lagoa Seca PB, Câmara de Vereadores Lagoa Seca PB. Está lá no Facebook e no YouTube dela todas as gravações das sessões. Eu votei 14 vezes, mesmo sendo aliado de Fábio, eu votei 14 vezes contra projetos da gestão. Por quê? Porque eu entendi que não era interessante. E nós dialogávamos, e não posso mentir isso aqui. Havia um diálogo, né, bastante intensivo entre eu e o ex-prefeito Fábio, nesse sentido de projetos. Ele sempre foi atencioso no sentido de dizer: eu estou mandando esse projeto, dá uma lida aí, o que é que você acha? Eu disse: cara, se fizer assim, a gente faz. Desse jeito eu não posso votar, não. E votei inúmeras vezes, viu? A maioria sozinho, contra 10 vereadores. Tenho problema de dizer isso. Mas eu sempre fui coerente de fazer a defesa de quem realmente me colocou lá. Eu não tenho problema de questionar isso, não. Tá certo? Mas você vai machucar fulano, vai machucar ciclano. Não, gente. Isso aí tá anotado em atas, tá nos autuários da casa, tá na plenária, gravado nas sessões, né? Então, ninguém pode dizer que eu não disse aquilo que eu estou dizendo aqui. Na verdade, eu só digo o que eu leio ou o que eu vejo. Eu não digo o que os outros me dizem. Inclusive, você pegou aí esse livro que eu deixei uma cópia com você, eu acho que você E deve desde ter. já agradeço É muito demais, interessante para quem é candidato, porque tem uma série de coisas que mudaram das eleições de 20 para cá, principalmente na área de comunicação de mídia digital. E eu aproveitei justamente para colocar nesse livro. Eu tenho um livro anterior falando sobre mídia treino político, mas nesse eu atualizei para falar sobre inteligência artificial e essas coisas todas que cercam a política, né? Mas ainda ficando nessa questão de avaliação, você daria que nota, assim, para a gestão da Dalva, de 0 a 10? Gestão atual, Uhum. 5. 5, por que 5? Bom, por tudo que você sou, já disse. eu não sou professor para fazer essa avaliação de prova, né? Mas é a forma do seguinte, vamos lá. Você mora numa comunidade, você espera uma obra há 20 anos. E você tem o poder de realizar agora, eu sou seu prefeito, eu tenho o poder de realizar a sua obra. Uhum. Se esperou 20 anos pela obra, uma obra planejada, uma obra eficiente, uma obra que realmente racionalize os recursos da prefeitura para que talvez sobre, inclusive, para fazer outras obras e faça de uma vez e só uma vez. O que é que está acontecendo? Está tão rápido as coisas, para você ter ideia, tem calçamentos que era para ser feito em 45 dias que estão sendo realizados em 15. Então você me pergunta assim, o que é que você acha isso? Por que você dá essa nota? Porque quem vai pagar o preço disso é a população. O político, ele não perde a eleição, quem perde é povo. O político, ele sempre vai ter alguma coisa, sempre uma ligação, mas povo não. O povo, ele vai ficar à margem ou ele vai participar. Dificilmente participa. Não é a realidade. Entendi. E o governador João Azevedo? Você acha que a gestão dele está indo bem? Se a gente fizer uma avaliação da gestão do governador hoje, eu avalio média 8, tá certo? Se a gente considerar, se fosse um motivo, é 8, né? Se for outra escola, é 7. Então, eu vou votar por 8 para aprovar em qualquer escola. Por quê? Você acha que ele está bem, mas não está excelente? Não, ninguém é excelente. Tá. Nem eu busco a excelência como prefeito de Lagoa Seca. Eu busco a função que realmente é devida a um prefeito para que as pessoas transformem suas vidas, seja internamente, seja através das comunidades. O governador João, se a gente fizer uma observação, assim como outros, né, ele tem uma visão muito diferenciada. Você pega municípios que têm 4, 5 mil votos, 1.000 votos, 4, 5 mil votos, e investe 30 milhões de reais. Investe 40 milhões de reais em pavimentação, em adutoras, em melhorias de escolas, em melhorias de infraestruturas. Então, se você fizer um custo-benefício, se fosse por voto, sairia muito caro. Então, ele inverte as coisas. E o resultado disso foi essa última eleição. Perceba, as grandes cidades deram um não, ou um médio.
Baseado em quê? Em duas situações. Vamos fazer essa avaliação. Uma, fechamento do comércio numa pandemia. Não foi legal, porque fechamento do comércio prejudica o trabalhador, prejudica o comerciante, prejudica o empresário. Eu acho que outras medidas deveriam ser tomadas, sem problema nenhum, certo? E a outra, né, por influência dos próprios comerciantes. Isso é uma visão que a gente tem, tá certo? Mas nos municípios pequenos, 80%, 90%, 70%, 75% de eleitorado. Por quê? Porque eles estavam marginalizados. Eram municípios escondidos, que não tinham posto de gasolina, que não tinham supermercado. Hoje tem uma via de acesso, tem água encanada, né? Tem investimentos na área de turismo. Né? Hoje você tem um mapa do turismo de Campina Grande, que você vê agora no São João o que aconteceu na Paraíba. A gente ganhou de municípios de maior porte com condições favoráveis de turismo. Por quê? A gente tem uma capital favorável e a gente tem, né, a maior festa de São João do mundo, que é realizada aqui, que através dessa festa você conhece todos os municípios mapeados e catalogados, baseados numa rota de turismo que favorece, inclusive, para quem está lá fora já vir na expectativa. Então você gera oportunidade. A gente quer fazer isso em Lagoa Seca. Lagoa Seca hoje tem uma oportunidade muito grande, tem um potencial gastronômico, eu não sei se o senhor já conheceu, né? Nós temos 84 bares e restaurantes em Lagoa Seca, e a comunhão do pequenininho ao grandinho. A gente tem turismo religioso que pode ser potencializado. A gente tem um artesanato. Amigão, se puder, eu agradecia. Peça uma aguinha aí, Arthur. Arthur, bota uma aguinha, Arthur. O Arthur que eu acho que é o ar que tá. Assim, ele tem uma série de habilidades. Ele consegue, ao mesmo tempo, fazer o corte no podcast, operar os microfones e colocar água para o convidado. E eu estou falando isso lentamente para dar tempo ele colocar a água. Gratidão, Arthur. Corte. Gratidão. Obrigado, viu, Arthur? E aí, eu fui falar, ele ainda lançou essa de jogar uma balinha para melhorar a sua garganta. Obrigado. Dá uma balinha também, Arthur. Então, assim, a gente precisa potencializar isso. E a gente só vai potencializar quando a gente enxergar que realmente isso tem viabilidade. A quantidade de jovens que nós temos em Lagoa Seca sem oportunidade. Nós temos uma escola técnica, né, que é a escola do Estado, que hoje produz uma formação técnica paralela ao ensino médio, que é os cursos de comércio e agroecologia, cursos vocacionados para a Lagoa Seca e para o comércio de Campina Grande. Claro, nós temos esse privilégio de estar dentro de Campina Grande, que é um privilégio e um problema. Por quê? Porque hoje você frequenta muito mais o comércio de Campina Grande do que o de Lagoa Seca pela vantagem de concorrência. A gente precisa potencializar, fomentar os nossos empresários para que a gente tenha competitividade, a forma de atendimento. Né? A gente tem um potencial muito grande por Lagoa Seca ser o polo. A gente tem esperança depois. Mas entre Esperança e Lagoa Seca tem Lagoa de Roça, tem Matinhas, tem Massaranduba, tem Montadas, tem Areal, tem Puxinanã. Hoje a gente tem uma cidade, graças a Deus, né, cortada pela PB 095, 097, 099, 113, Arco Metropolitano e a BR-104. Olha o potencial de margem que a gente tem para trabalhar. E por que isso não é potencializado? O atrativo que nós teríamos de desapropriações diárias para trazer investidores para o nosso município, gerando emprego e renda com tributação subsidiada. Olha o potencial que a gente tem. Por que Lagoa Seca não sai do canto, homem? Esse é o meu ponto de vista. A gente precisa investir para que isso realmente funcione. E, claro, as pessoas tenham uma oportunidade de verdade e não apenas numa véspera de eleição. E o presidente Lula, você acha que está indo bem, não? Ele, eu suponho que você avalie ele bem, porque o seu partido é um partido aliado do governo, né? Toda gestão ela tem uma avaliação boa e uma avaliação ruim. Você deu 8 para João, para quanto você daria para Lula? Você votou nele? Não? 6. Você não votou nele, então? Não votei nele, nem no... Votei no primeiro turno, segundo turno a gente... Você mata a minha curiosidade? Quem você votou no primeiro turno? Tebet. Ah, ele é uma excelente candidata, né? Pois é, mas no segundo me decepcionou. No segundo turno mudou o discurso totalmente para fazer parte... Você não gostou da posição dela? Não, você tem que ser coerente. Talvez hoje, se eu quisesse participar da gestão, eu participaria e não estaria aqui nesse debate com o senhor, por um interesse próprio. Então você não admirou, você condenou isso nela? Condenei. Se arrependeu? Podia ficar neutro, libere seus eleitores. Outras eleições virão. O que está faltando no governo Lula para engrenar, hein? Eu acho que essa questão inclusive o Agnaldo teve bem atuante nessa questão do Código Tributário, né, o novo Código Tributário, a gente precisa baixar, na verdade, a tributação. Se hoje você avaliar, vamos imaginar, eu e você comerciante, você vendia 100 mil com produtos de R$50.
o produto foi para R$100, você continua vendendo 100 mil. Você está ganhando metade do que ganhava vendendo a mesma coisa. Ou vendendo 150, ganhando no máximo 75% do que você ganhava, precisando faturar mais. É isso que está acontecendo no Brasil. Quer ver um exemplo? Como médico veterinário, vamos baixar a carne. Beleza, é tranquilo. Só que não é só o grandão que produz carne. O pequenininho também produz carne. No estado da Paraíba produz carne, Pernambuco produz carne. Então o produtor que comprou um boinho lá, num preço caro, porque a carne estava cara, esse mesmo bezerrinho hoje, um garrote, você não consegue vender pelo preço que você comprou. Então você está prejudicando o pequenininho. Só que a diferença do pequenininho, que é o mais humilde, ele só tem 2 garrotinhos e o grandão tem 1 milhão de cabeça. O que foi que o governo fez? Diminui a exportação, taxa. Os produtores são obrigados a vender as vacas para abate. Se não tem vaga, tem bezerro. Não tem bezerro. Escuta o que eu vou dizer, não é profecia não. No mais tardar, até junho do ano que vem, vai ter um sobrepreço novamente de bezerro porque não tem vaca. E aí, como é que a gente mantém uma economia desse jeito? Eu estou forçando a baixação de um preço, não por taxação de carga tributária, mas sim por impedimento de venda. Isso não é bom para ninguém. Imagine hoje se um saquinho de feijão de 1 quilo, produzido lá no sítio Manguape, em Lagoa Seca. Graças a Deus nós somos privilegiados por 2 safras no sítio Manguape, lá vizinho a Campinote. O Safra de Ouro, por exemplo, compra um produtor lá a R$ 4,50 o quilo. 5 quando é muito bom. E ele embala e vende a 10 no supermercado. A carga tributária em cima do Safra de Ouro, claro, é grande para fazer essa agroindustrialização. Confere? Mas se você diminuir a carga, a pessoa que está consumindo, o público mais humilde, que tira boa parte do seu dinheiro para comprar alimento, ele compraria mais feijão. Se eu compro mais feijão, eu preciso de mais feijão. Eu produzo mais feijão, então a indústria começa a trabalhar mais, o emprego é mantido, a carga tributária, queira ou não queira, é compensada pelo aumento de compra e a gente mantém a balança bacana por um período. Mas o contrário do que está acontecendo. Então essa forma de gestão. Inclusive as empresas estatais, e eu trago para aqui para o nosso estado, por exemplo, uma Cagepa da vida ou a Petrobras, elas foram empresas criadas para subsidiar as pessoas, o povo. Mas hoje elas são fonte de renda. Então você não pode usar um estatal para ganhar dinheiro. Precisa subsidiar o povo. Problema do gás, do petróleo, né, dos combustíveis, da própria questão da alimentação hoje. Né, hoje você vê que a nata da produção de alimentos ela se concentra em uma parte do país, que geralmente são ligadas a políticos. Então como é que vai funcionar diferente se a gente mesmo lida com as leis e eu vou fazer lei contra mim? Pense aí, um político lá, para ser beneficiado, ele vai fazer lei contra ele? Não vai. Então por isso minha nota é 6, porque não precisa ter medo de baixar a carga tributária. É meu ponto de vista, eu não sou economista, né? Eu gosto de estatística e matemática, mas eu faço essa avaliação da mesma forma que se eu precisasse isentar 100% alguns tributos que a legislação me permite para atrair você, empreendedor, para o meu município e empregar 5 pessoas, eu farei. Porque as 5 pessoas empregadas para mim hoje é muito mais do que hoje não tem em Lagoa Seca, porque não tem empreendedor vindo investir no município, a não ser aqueles que têm coragem, porque por vontade de gestão, de buscar, não existe. Entendi. Nós estamos conversando com Iacome Jacobi. Ele é pré-candidato a prefeito de Lagoa Seca pelo PSD, com outros partidos apoiando ele, obviamente. E como você é pré-candidato, eu elaborei aqui umas perguntas que vamos falar aqui sobre temas municipais, ok? Para que você possa, os eleitores possam, né, julgar suas propostas, suas ideias. E aí vamos tocar em alguns assuntos. Por exemplo, você falou de impostos. Eu gostaria que você falasse sobre aumento de impostos para financiar projetos de infraestrutura na cidade. O que você acha desse tipo de ideia? Forma Você nenhuma. É contra ou a favor? De forma nenhuma. Nós aprovamos o Código Tributário, inclusive com ressalva, a população sabe que nos assiste, a Lei 002/2012, que era a lei complementar do Código Tributário de Lagoa Seca, ela foi modificada para a Lei 001/2023, que trata da mudança, da adequação do Código Tributário do município. E para vocês terem ideia, é importante que a população saiba que naquele momento, e está gravado nas sessões da Câmara, né, eu interrompi minha fala de defesa porque eu fui interrompido. Porque eu estava fazendo defesa para não votação da forma que estava o texto. Tá certo? Imagine você, cidadão de Lagoa Seca, que o código anterior isentava do IPTU, por exemplo, pessoas com
52 metros quadrados de construções e baixa renda. E no novo código você passa a pagar IPTU. Como é que eu vou cobrar IPTU de uma criatura que está ali, muitas das vezes não está conseguindo nem pagar a conta de luz? E graças a Deus, graças aos nossos requerimentos, esse ano foi baixado, os 3 artigos, né? Pessoas idosas, deficientes e pessoas de baixa renda. Então, do meu propósito, e aí eu fico muito tranquilo nisso, se hoje a gente conseguisse atrair um empresário para Lagoa Seca, para investir no nosso município, transformando 100 empregos, 100 oportunidades, como o Feirão, o supermercado Feirão que se instalou aqui, não tem problema de dizer aqui, né, dando hoje 71 oportunidades de emprego em Lagoa Seca, das quais 67 são do nosso município. 67 oportunidades. A prefeitura sequer tinha rede de esgoto para receber, a prefeitura sequer tinha condições de energia para receber, foi tudo feito pela empresa. Não tinha calçada, não tinha pavimento, tudo a empresa fez. Então, assim, se a gente hoje consegue montar um polo e atrair esse empresário, subsidiando ele no que for possível para ele gerar esses empregos, vamos fazer uma continha bem rápida, Arquimedes, aqui. 100 empregos a R$ 1.500, 150 mil, mês, certo? Durante o 13º são 2 milhões ano, só de recursos circulando no município para pagamento de uma mão de obra a R$ 1.500. Eu vou cobrar de um cara desse lá 60 mil reais por mês de imposto? Qual o sentido disso se hoje eu trabalho sem esse imposto? Não faz sentido nenhum. Pelo contrário, vai gerar outros impostos estaduais, federais, naquele comércio, que vai voltar à beirinha, aquela beirinha do município, e muito possivelmente, além dessa oportunidade de 2 milhões circulando, a gente vem para cá. Quer dar um exemplo real disso, que já acontece no município hoje? Um abrigo, né, sênior, que existe hoje, vizinho ao privê, ao Nações Privé, né? Hoje, tributa para o município de ISS, Imposto sobre Serviço, aproximadamente 200 mil mês, pelas notas fiscais dos familiares que pagam pelos idosos que estão lá. 200 mil ano, me desculpe, 200 mil ano, 17 mil, 18 mil mês, tá certo? Mas tem hoje 30 empregados de Lagoa Seca. 30. Com salários diversos. Quanto é que dá a folha disso hoje, Jacome? 70 mil mês. 70 mil vezes 13 vai dar R$ 1 milhão aproximadamente. R$ 1 milhão mais os 200 mil, essa pessoa, essa criatura que veio não sei de onde, investir no nosso município, ele está deixando 1 milhão e 200 no município. O senhor sabia que do privê para ele são em torno de 300 metros de buraco e mato, não tem uma lâmpada no poste? Então qual o intuito de uma gestão se não favorecer que esse empreendimento seja melhorado e ampliado para que pelo menos mais 30 idosos de todo lugar do Brasil, como tem hoje lá, possam se instalar, gerando mais oportunidade para as pessoas e tributação. Então, na questão de tributação, mais impostos para financiar obras de infraestrutura, o senhor é contra? De forma nenhuma. Sobre o combate à corrupção na Câmara de Vereadores. Como o senhor acha que poderiam, né, haver estratégias para fortalecer os mecanismos de combate à corrupção na gestão? Aumentar a transparência na atuação dos vereadores. Já existe hoje, né, os portais, tanto da Prefeitura quanto da Câmara. O da Câmara, infelizmente, não com tanta atividade como a gente requer. E aí você pode até dizer assim, mas você está lá há 8 anos, efetivamente, dentro da Câmara, e por que você não cobrou isso? Está lá em requerimento. Está em requerimento, oficialmente, né, cobrado, que isso realmente seja proposto, né, inclusive com redução de custos da casa. Para você ter ideia, a Câmara de Vereadores sequer é da Câmara. O prédio é da Prefeitura. O prédio hoje da Câmara é da Prefeitura, tá certo? Mantido pela Câmara de Vereadores. E do ano 2000 até agora, nos últimos 24 anos, foi investido mais de R$ 1 milhão lá em reforma. Como é que a Câmara não tem um prédio próprio? E isso está debatido na tribuna da casa com os presidentes que passaram. Não estou inventando nada aqui. Está tudo dito e gravado nas sessões da Câmara. Você acha que durante esse tempo, esse investimento de pouquinho não tinha adquirido um terreno, fora as devoluções, né? Porque agora existe a questão das devoluções com aumento de 12º. Então, acredito que os últimos 5 anos, aproximadamente aí, uns 800 mil reais foram devolvidos à Prefeitura, direcionados a alguns serviços. Inclusive, no último ano, pagamento de folha de funcionário. Que eu acho absurdo, porque a Prefeitura ela é competente para fazer sua programação. A Câmara não vai devolver dinheiro para pagar funcionário. E foi pago
dinheiro da Câmara, né? No ano da pandemia, se devolveu 90 mil reais e foi dividido entre alguns comerciantes lá, né? Na questão de ajuda de custo para alguns comerciantes, porque estavam fechados. Deu uma mixariazinha lá, 300, 600 reais, um pelo outro lá durante 2 meses. Mas mesmo assim, me justifique, né, que durante todo esse período não houve planejamento para adquirir um terreno e a construção de uma Câmara própria, até para se ficar mais independente, né, independente de harmonia, independente do que esteja entre Câmara e Prefeitura, mais independência, né, entre o Legislativo e o Executivo Municipal. Uma questão importante: investimentos em cultura. Eu gostaria que você falasse sobre essa destinação de recursos municipais para eventos culturais em comparação com os investimentos feitos em saúde e educação. É a parte do homem, né? É a parte de Márcio Rangel hoje, secretário do município. A gente tem as leis Aldir Blanc no município, a gente tem a lei Paulo Gustavo, né, que as duas incentivaram, né, a distribuição de renda, vamos usar esse termo, a distribuição de renda para artistas e artesãos, né, músicos, enfim, do nosso município. Houve um trabalho, né, para que fosse alocado. Discordo de alguns pontos, inclusive já fiz requerimento ao próprio Márcio Rangel solicitando, me desculpe. Pois não, fique à vontade. Solicitando prestação de contas, inclusive da última festa do artesanato agora, né, uma estrutura muito bacana, uma festa brilhante, né, executada pela prefeitura. Pronto, você perguntou, né, alguma coisa positiva, bacana, a festa muito bacana. Só que tem um detalhe, os artesãos, né, festa do artesanato, onde é que fica o artesanato? Onde é que ficam as mães? Onde é que ficam as mulheres, os homens artesãos do município? Não existe uma plataforma, por exemplo, para venda direta, eu desconheço. Se existir, estou falando agora e reconheço o erro se existir. Mas não há plataforma sequer onde o senhor, lá em São Paulo, por exemplo, eu quero comprar 10 bonecas, né, que eu vi lá na página, na plataforma bacana, no preço tal, e eu encomendo esse produto, ou já produzido, ele mande lá por vias, né, de transporte, seja quais for, para que chegue lá e essa família seja beneficiada, essa família de artesão seja beneficiada com recursos, sem necessidade da pessoa vir de São Paulo aqui, por exemplo, tá certo? A gente tem uma proximidade muito grande com Campina Grande. A gente tem a Rota do Frio, que é o Caminhos do Frio, que se iniciou por Matinhas, se eu não me engano. Lagoa Seca, por não estar, né, condicionada ou territorialmente estabelecida no Brejo, é a última cidade do Agreste, né, não sei se o senhor tem conhecimento disso aqui, ela está impedida de participar da Rota do Frio. Mas por que a gente não cria a própria iniciativa e abre as portas para o Caminho do Frio? Não necessariamente eu preciso ser o Caminho do Frio. Mas para você ir para o Caminho do Frio, você passa pelo meu. Por que eu não posso abrir essa porta? Frio tem em Lagoa Seca, ninguém 17 vai graus isso. ontem, 17 graus ontem, né? Então a gente não tem que discutir isso. É uma questão Então, geográfica, estratégica, não sei. oportunamente, por estar praticamente na região metropolitana de Campina Grande, a gente tem, só para concluir o raciocínio. Desculpa, eu ia interrompê-lo, peço. Não, só para concluir o raciocínio. A gente tem 30, 31, 32, depende do ano aí, de São João, em Campina Grande, e a gente sequer aproveita essas pessoas no nosso município para o artesanato. Por que a gente não vincula a festa a esse período, para que a gente possa ter em Lagoa Seca, durante o dia, eventos festivos, né, culturais, para os artistas da terra, né, participarem, para que os artesãos possam expor esse material, e aí sim, não existe artesanato forte sem turismo. Não tem como funcionar. Ah, mas Campina Grande tem a Vila do Artesão e vende 2,5 milhões no Salão de Artesanato do São João. Quem compra? Turista. Se a gente conseguir casar turismo religioso, turismo gastronômico, ecoturismo, como a gente tem no município, e proporcionar o ano inteiro a oportunidade, através de hospedagem, através de rotas, né, de ciclismo, de caminhada, como a gente tem no município, trazendo esse público para Lagoa Seca. Já pensou, Arquimedes, você chegar em Lagoa Seca, você conhece bem Lagoa Seca? Conheço. Quando você chegar em Lagoa Seca... Eu não vou dizer que conheço bem, porque conhece bem Lagoa Seca quem mora lá. Isso. Né? Mas, eu moro em Campina Grande. Mas fez muita passagem já. E, assim, como a minha família é do Solânia, então, passa por meio. Passar por Lagoa Seca. Eu, inclusive, já cogitei há um tempo atrás morar em Lagoa Seca. Seja bem-vindo. Procurei uma casa lá, um apartamento, sei lá, alguma coisa para morar. Casas e condomínios muito bons. Andei, não achei nada que na época. Compra a minha. Resultado, olha aí. De repente pode rodar negócio. Olha aí.
E aí não morei lá, então não posso dizer que conheço a cidade, conhece quem mora, né? Transitou pelo meio dela. Mas eu conheço a cidade assim, de acompanhar e tal, não sei o quê. Você sabe onde é o Lavi, onde é realizado o São João. Não sei, eu sei que Quando tem um você lugar sobe para a Lagoa Seca, que incomoda começa a muita descer, gente pronto, quando é é esse realizado. lugar. Inclusive, eu vou aproveitar e emendar com a minha pergunta da sequência aqui, que tem a ver com isso. Um pouco a ver. Que é o controle da poluição sonora, que é um problema muito sério nas cidades. Né? E aí você, como prefeito, caso seja eleito, vai ter que lidar com isso. Você Já anotar lida aqui como para não vereador. esquecer, tá certo? Só para terminar meu raciocínio. Aham. Você acha que existem políticas municipais de controle de poluição sonora eficientes, especialmente nas áreas residenciais, comerciais? Só para entender o raciocínio aqui. É justamente nesse lugar, quando o senhor subir, passar da lombada eletrônica, ali onde eu moro, no Juraci Pairano, você sobe e começa a descer de novo. Quando você subir no topo, existe uma área para um mirante, pegando Massaranduba e Lagoa Seca. Uma paisagem fantástica. Imagine se a gente chegasse em Lagoa Seca hoje e você tivesse um mirante, onde tivesse box, como se fosse a vila antiga de Lagoa Seca, para os artesãos, para que os nossos produtores possam comercializar seus produtos com estacionamento amplo e um mirante para foto. Quadriciclos, cavalo, bicicleta, onde eu nem queria, mas tá tão bacana que eu parei. Quando eu parei, eu disse, rapaz, eu quero conhecer o convento. Eu disse, sobe aqui. Então a gente precisa preparar a nossa cidade para o turismo, agora a gente precisa primeiro dotar o município de condições de estrada, de iluminação, de pavimentação, de segurança, de inclusive recursos hídricos, para que a gente possa atrair esse público e aí sim montar uma estrutura para que a gente possa permanecer com esse público. Trazendo para a questão de poluição sonora, a gente tem a maior casa de show, ou a mais famosa casa de show da região de Campina Grande, que se chama Vila Forró. Vila Forró está no sítio Conceição, ou Covão de Baixo, como queiram, né? Localizada ali no Juraci Pairano, inclusive é área urbana, lote, né? Mais afastada um pouco. A gente tem o Lavi, que é onde é construído, onde se realiza o São João. A gente tem outras casas de show menores. Tínhamos por território o Vale do Jatobá, que agora, né, recuperou-se e aí está sendo investido, mas perdemos território para Campina Grande através do Riacho Embaixo, na gestão de 2013, 2014, se eu não me engano, que era Tadeu e Romero, né? Não sei se há possibilidade de recuperação, mas perdemos uma grande área ali, pelo menos 4 km². Enfim, e isso gera um caos temporário, mas é um caos, né, de pelo menos 24 a 72 horas de poluição sonora, tá certo? Inclusive, esse ano, os moradores do Citaraticuincana, que é onde está localizado o Lavi, né, entraram com pedido... com silêncio. Acostumados. E ouvir até os próprios pensamentos. Tudo, né? Eles questionaram porque ficou trânsito único naquele trecho ali, BR-104, exatamente. A APB 095, né, que é a de Massaranduba, onde foi feito um trecho lá, tá certo? E aí a prefeitura, pelo menos um vídeo dos próprios moradores dizendo que a prefeita e o deputado teriam se comprometido a não permitir que isso acontecesse, porque ia prejudicar a comunidade e tal, mas não aconteceu, né, como prometido, e o fluxo continuou, e são festas que ocorrem até 6 horas da manhã. Né? Então, é uma oportunidade para o município, geração de ISS, eu vou até pedir oficialmente quanto foi gerado de ISS, porque é uma festa bem cara, na verdade, uma arrecadação aí de ingresso de R$ 750 a R$ 1.500 por pessoa. Por pessoa. Então isso gera um ISS bacana, né? Eu espero que sim. E como isso foi revertido para a comunidade, porque a comunidade precisa de pavimentação, a comunidade precisa de melhoria de acesso, é uma das piores comunidades em acesso, na verdade, de Lagoa Seca, né? Graças a Deus abastecida com água em sua totalidade, mas ainda com acesso precário em algumas épocas do ano. Compreendi. Então agora podemos passar, né, para as perguntas dos ouvintes. Tem um monte de gente aqui mandando mensagem para você. Bota aí, bota para fora aí. Eu peguei aqui aleatoriamente, aí eu achei engraçado um comentário, eu vou fazer aqui com você. Eu achei engraçado, tomara que você ache. É o de José Henrique, ele diz aqui: Capa Gato é a melhor opção para a Lagoa Seca, sem dúvida nenhuma. Aí mandou umas mensagenzinhas assim, uns coraçãozinhos azul. É azul a sua cor da campanha? É, azul. Você se incomoda com esse tipo de Não, comentário? de forma nenhuma. Então vou pegar aqui do começo. Tem um monte de gente vendo a gente, viu, no YouTube. Tem muito capa-gato? Tem. A Maria Luísa mandou aqui, a Débora Truta. Débora Truta é minha esposa, viu? Ah, é? Cheirão, amor. Ah, olha aí. Tem que ter apoio da esposa, né? Tem.
O Haroldo de Melo Salles, muito bem, meu futuro Abraço, prefeito. Moisés da Silva Oliveira mandou coraçõezinhos azuis. Obrigado, Moisés. Egnaldo Souza, a menina vai correr. Isso aqui é uma provocação. Abraço, né? Egnaldo. O Haroldo aqui mandou outra mensagem, dizendo que você está muito preparado. Isa Costa está dizendo, a menina vai vencer. Trem Bala da Colina. É cada nome que aparece no Instagram, no YouTube. Ô homem bom, o homem é bom, é aquela expressão, o homem é bom. O homem é bom, o homem é espetacular. Não, peraí que eu ainda estou no meu horário aqui, irmão. Tem mais aqui. Quem tiver achando ruim, capa. Quanto tempo? Quem tiver achando ruim, capa o gato. Nós ainda temos 7 minutos. Vixe Maria, já passou. Eu marquei aqui. A gente começou às 20 horas e 7 minutos. Então a gente vai até 21 e 7. A menina é laranja. Laranja é vitamina. Aí a gente tem que fechar. Ok. A laranja é vitamina. Por quê? Que ela é a cor laranja? Não. Não, porque estão dizendo que ela é laranja. A menina é laranja com a sua adversária. Foi o Agnaldo Souza. Conhece, não? Agnaldo? Guinaldo. Egnaldo, sim. Conhece? Conheço. Débora Truta mandou coraçõezinhos azuis. Sandra Araújo. Agnaldo Souza, ela vai levar cola, porque não fala. Não entendi. A Divânia Costa mandou coraçãozinhos azuis. A menina super bem, preparadíssima. Não entendi. Eu acho que a Isa é eleitora da sua adversária. Juscelio Alves diz aqui, se mostra o nível de conhecimento de um candidato que vamos ter. Acorda, povo, boneco não vota em boneco. Egnaldo Souza voltou a falar aqui. Quem mais aqui? Alisson. Até agora eu não tenho nenhuma pergunta, eu estou só fazendo os comentários dos ouvintes. Pode arrochar. Haroldo de Melo Salles está dizendo, ele está muito bem preparado. Conhece o Haroldo, não? Gente boa. Abraço, Haroldo. O Estúdio Rabi diz aqui, e a Comitê de Educação. Isa também aqui, Costa. A Pio Silva, toda força pessoal, o doutor é inteligente, tem competência e compromisso com o povo. Né? Obrigado a todos. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi tão rápido. Foi, né? Nessa Não brincadeirinha eu pensei que passou umas meia hora, cara. Brincadeirinha, mas fica à vontade para fazer suas considerações finais. Bem, Arquimedes, eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma honra estar aqui na sua frente, à sua frente, na verdade. E agradecer a cada um que nos assiste aí através das redes sociais, nos acompanha através da rádio, dos portais, das redes sociais, enfim. A nossa equipe de mídia que está nos acompanhando aqui, a minha esposa, né, que dá essa força para que a gente possa... Não ela não, viu? É a que está em casa. Hoje vai gerar um problema aqui. A minha esposa que está em casa, né, a todos os ouvintes, a toda a nossa coordenação de campanha, né, aos colaboradores e principalmente aos nossos eleitores, simpatizantes, né, que têm defendido muito uma Lagoa Seca diferente, uma Lagoa Seca próspera, uma Lagoa Seca com uma oportunidade de verdade, uma oportunidade para as pessoas, uma oportunidade de não apenas participar de uma gestão, uma oportunidade de fazer a transformação das comunidades. Estamos perdendo tempo, né? Eu estou com 37 anos de idade, eu gostaria muito que nós tivéssemos avançado mais, principalmente por todos os fatores que nós conversamos aqui. Temos um potencial extraordinário, precisamos aprimorar esse potencial. Nós temos apoiadores que garantirão, né, que nós realmente possamos executar aquilo que a gente defende. Não são apenas promessas de campanha, é um plano de governo que vocês vão entender a partir da nossa convenção, da qual eu aproveito a oportunidade e já convido a todos no dia 4, às 2 horas, no Ginásio Santinão. Se façam presentes. Vai ser dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, né? Começa de manhãzinha, vai? Não, começa às 2 horas, a gente pretende aí fazer em 3 horas de convenção. O Estádio Santinão, na entrada da cidade, na comunidade de Monte Alegre, né? Se façam presentes, vistam azul, né? Vamos coroar, nós vamos apresentar nosso plano de governo de verdade, não é um ato político apenas, é um ato de realmente mostrar para que nós viemos, né? O que nós queremos e o que nós podemos fazer. Essa é uma realidade. Enfim, né, para todos aqueles que não nos conhecem, nos acompanhem nas redes sociais, tenham curiosidade, não vão pelo que os outros dizem,
Dizem muito, Arquimedes, que eu Como sou... é que, que eu qual é sou o teu arroba? Iacome. Arroba, também com esse nome é fácil É arrumar peso. um arroba desse assim, né? Iacome só tem esse. Se você botar o IAC, já vai partindo para lá nas Então, opções. para saber de como, o que você vai fazer, suas propostas, Nossa tudo você põe lá. história, tá tudo lá, Arroba desde o início. Iacome Iacome Jacome, tudo junto, tá certo? Nos acompanhem, percebam que o que nós estamos defendendo não é um momento de política. Nós estamos defendendo um projeto, esse projeto ele iniciou lá atrás. Tá tudo gravado, como eu sempre digo, né, nas redes sociais, nas oportunidades que eu tenho nas entrevistas. Então, essa oportunidade aqui é mais uma de você esclarecer um pouco, né? Hoje tenho mais 2 minutos, 3 minutos, preocupado com o tempo. Pode terminar essa raciocínio. Eu estive fazendo uma visita hoje à tarde, antes de vir ao programa. Eu não ia fazer visita à tarde, mas eu recebi um chamado, fui fazer uma visita, acabei fazendo 4 visitas. E eu fiquei muito feliz, porque você chegar na casa de uma pessoa e você ser abordado, né, com uma imagem e sair com outra imagem. Porque o pessoal lá tem espalhado muito, Arquimedes, que eu tenho uma cara muito fechada, que eu sou muito sério, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo. Mas quem nos conhece sabe, existe um momento de rir, existe um momento de correr atrás das coisas. Ninguém corre atrás das coisas sorrindo. Ninguém ri e assobia, né? Ninguém ri e assobia ao mesmo tempo. Então, a gente precisa entender que o projeto para que Lagoa Seca se transforme é um projeto sério, é um projeto de competência, é um projeto de conhecimento. E graças a Deus, ao longo dos anos, nós ganhamos esse conhecimento através do Legislativo, né, municipal, lendo os projetos, não apenas os que nós, né, promovemos, mas todos aqueles que passaram pela casa, votando contra, votando a favor pelo bem da população, defendendo aquilo que a gente acredita que é de verdade para as pessoas, que vai funcionar de verdade e não apenas em momentos eleitorais ou em prévias eleitorais, como está acontecendo agora. Eu peço à população que não se iluda, né, com o que vem acontecendo, como hoje eu presenciei 6 caçambas de material passando para uma comunidade que sequer tinha passado uma máquina durante os 7 anos. Eu estava numa casa e a pessoa disse, mas doutor, eu nunca vi, eu estou com 61 anos, nunca vi tanta caçamba passar nessa região. Eu disse, agradeça a nós, primeiramente, modestamente falando, agradeço a nós por ter intensificado essa pré-campanha e mostrado à população que realmente vai existir uma campanha competitiva e, claro, né, que Deus possa nos abençoar, seja feita apenas a vontade dele, estamos preparados para governar esse município, assim como meu pai fez. Foi o que eu escrevi aí na dedicatória do livro. Boa sorte. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom, viu? Obrigado de verdade. Valeu. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Boa conversa. Obrigado, Tudo bom pra pessoal. você. Uma noite abençoada a todos. Muito bem, nós conversamos com o pré-candidato Eu esqueci de lhe agradecer. Ah, sim, foi. Eu quero aqui deixar bem, né? Pode não parecer, mas o cara aqui tá bacana, viu? Vou ler. Segundo você, eu estou 20 anos mais jovem na 20 foto. anos mais jovem, muito bacana. Pode ter certeza que o nome É um mídia aqui fotógrafo bom, ele já fotógrafo começa bom. bem aqui na capa, tá certo? Vou ler com certeza. Nossa gratidão. E eu gosto muito de conhecimento e para repassar conhecimento para as pessoas. Valeu. Muito Muito obrigado, obrigado. meu irmão. Obrigado, por ter senhor. vindo.